no nosso caso, né, um presbítero, um pastor, batiza a pessoa imergindo-a na água, né? No caso do Isso. batismo no Espírito, é o próprio Cristo que pega o cristão e Imerge no imerge Espírito. ele no próprio Espírito, né? E é legal essa conexão, né? No último programa, você deve se lembrar que nós falamos aqui da grande promessa da nova era do Espírito, né? Nós conversamos aqui no último programa sobre a vinda do Espírito, né? Esses vários textos do Antigo Testamento que falam sobre esse tempo em que o Espírito seria derramado com efusão, né? E é lógico, dentro dessa grande promessa do derramamento do Espírito está o batismo no Espírito Santo também, né? Pastor Alessio, sendo o batismo no Espírito uma obra tão importante, né, como a gente percebe na Escritura Sagrada, compartilha com aqueles que estão nos acompanhando agora os textos bíblicos que falam sobre a evidência. Como é que a gente pode ter certeza que alguém recebeu essa bênção, que alguém foi batizado no Espírito Santo? Isso, me permita compartilhar, pastor Elihilton, pastor Valdeci, pelo menos 4 textos, todos eles em Atos, que nos falam sobre a evidência. Nós acreditamos que a evidência é o falar línguas estranhas. A pessoa é batizada e quando ela é batizada no Espírito Santo, tem uma evidência. E essa evidência é o falar em línguas estranhas. Eu gostaria de compartilhar rapidamente pelo menos 4 casos, 4 textos. O primeiro deles está em Atos, no capítulo 2, os versículos de 1 ao 4. Me permitam ler os 4 versículos. Aqui em Atos 2, no dia de Pentecostes, estavam reunidas no cenáculo 120 pessoas. E segundo a Bíblia, a verdadeira prova delas terem sido batizadas no Espírito Santo foi a manifestação imediata e inédita do falar em línguas desconhecidas. O texto vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, me permitam ler os versículos citados. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muito conhecido esse texto de todos nós. Era o dia de Pentecostes. Jesus havia ressuscitado, Jesus permaneceu 40 dias com os seus discípulos, finalmente Jesus retornou para os céus. Debaixo de uma orientação de Jesus, eles voltaram para Jerusalém, onde eles deveriam esperar a promessa feita pelo Pai. A promessa foi feita pelo Pai através dos profetas. Primeiro lá, quem sabe em Provérbios, depois Joel, Isaías e tantos outros. Jesus disse, a promessa foi feita pelo Pai e o Filho vai cumprir. Fiquem em Jerusalém até que o Filho vai cumprir a promessa que o Pai fez. Fiquem lá. 50 dias desde a Páscoa, desde a comemoração do dia da Páscoa, daí vem a palavra Pentecostes, vem de Penta, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quem são esses todos, né? Em que lugar era este? Só para a gente ter um pouquinho assim, visualizar um pouquinho aqui este momento, porque eu acho que é muito interessante para a gente, né? Para a nossa história. Atos 1, os versículos 13 e 14 dizem assim: eles retornaram, obviamente, sob a orientação de Cristo, entraram na cidade e, entrando na cidade, subiram no cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânime em oração e súplica às mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. O texto diz que eles entraram no cenáculo. Cenáculo era uma sala de jantar, geralmente num primeiro andar.
Geralmente a gente pensa que cenáculo fosse um lugar meio que místico, né? Porque aconteceu algo sobrenatural lá, né? Mas na realidade cenáculo era algo comum, toda casa tinha o seu cenáculo, era uma sala de jantar. Geralmente num primeiro andar. É possível que essa casa aqui fosse a casa de alguém de uma certa posse, porque nem sempre uma sala de jantar, um cenáculo, comportava um número tão grande de pessoas. Aqui era 120 pessoas, geralmente as salas eram menores. Essa aqui era a sala de alguém com uma certa posse. Estavam lá, no cenáculo. O texto diz aqui que estavam os apóstolos lá. Pedro, Tiago, André, João, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, enfim, todos eles estavam lá, eram os apóstolos. Todos esses, daqui a pouquinho, eles serão batizados no Espírito Santo, daqui a pouco eles irão falar em línguas estranhas. E é interessante que entre esses que vão falar em línguas, daqui a pouco, Maria, a mãe de Jesus, vai ser batizada no Espírito Santo também. Ela também será alvo da promessa que o Pai fez e que o Filho vai cumprir nela. Olha que coisa gloriosa. O texto fala também que os irmãos de Jesus. É possível que esses irmãos de Jesus o texto esteja se referindo possivelmente a Tiago, né? Que vai ser um dos pastores da igreja de Jerusalém e possivelmente a Judas. O fato é que pelo menos esses dois meio-irmãos de Jesus vão estar lá, eles serão alvos, eles vão estar falando em línguas daqui a pouco. Maria, a mãe de Jesus, possivelmente Maria Madalena também, mas Maria, a mãe de Jesus, vai estar ali, os apóstolos estarão ali. Vai ser uma cena espetacular, maravilhosa. Cerca de 120 pessoas, línguas como que de fogo, e esse caso aqui é inédito, porque depois essa experiência nós não temos registro que essas línguas de fogo aparecem, mas assim, é algo inédito ali, mas a língua falada, que ali vai seguir na história da igreja. Falaram em outras línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É um negócio extraordinário. Aí é bom que se entenda somente nesse texto que as línguas não são humanas, elas são celestiais. Aqui a Bíblia diz assim, que veio do céu um som. As pessoas pensam também que veio um vento, alguma coisa dessa natureza. A Bíblia fala que é um som, que não veio um vento, veio um som, um barulho sobrenatural. Essa descida veio como que um barulho que encheu aquela casa, veio algo de sobrenatural. A casa ficou revestida daquele poder do Espírito Santo, como som semelhante a trombetas, quem sabe, som de festas, né? Todos foram revestidos, uma alegria, línguas de fogo, todo mundo começou a falar em línguas ao mesmo tempo, enfim, algo extraordinário aqui. Algo extraordinário aqui. As línguas têm origem do céu, é celestial, não são humanas. Algo sobrenatural aconteceu ali. Sim. Algo extraordinário está acontecendo neste cenáculo há 2000 anos atrás. Não são línguas que foram aprendidas em nenhuma escola, em nenhuma faculdade de Jerusalém. Elas foram concedidas pelo Espírito Santo naquele dia, conforme a vontade do Espírito Santo. E depois, criando um link com o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto, porque o que fala em línguas desconhecidas, o que fala em línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, fala em espírito e fala em mistérios. Então, se não fala aos homens, não é uma língua de uma determinada nação. Então, não é uma língua no sentido horizontal. Não fala aos homens, senão a Deus. Se não fala aos homens, fala a Deus. Então é uma língua no sentido vertical. Ninguém entende. Então não pode ser uma língua comum das nações. Em espírito fala de mistérios. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o que estava acontecendo ali é algo de uma ênfase sobrenatural. Sobrenatural. Essa língua não pode ser entendida, ainda diz Paulo, através de interpretação humana. Só pode ser entendida através da oração. É o que ele diz em 1 Coríntios 14, 13. Por isso, o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Se essa língua estranha não fala aos homens, fala a Deus, fala em mistério, e só pode ser entendida através da oração, há de se convir que não é uma língua humana. O que está acontecendo no cenáculo, naquele dia, é algo realmente de origem sobrenatural. Muito bem. Deve-se lembrar, então, que são as línguas prometidas. Sim.
são concessões do Espírito Santo, o Espírito Santo é a fonte, são manifestações sobrenaturais de uma natureza espiritual, é uma experiência fantástica, gloriosa que vem de Deus. Este é o primeiro caso. O segundo caso está em Atos 8. Devido ao nosso tempo, nós não vamos ler todo o texto de Atos 8, mas o contexto ali é assim. É a quarta perseguição que a igreja vai sofrer ali. Em cena, no contexto, está o apóstolo Paulo ali, ele começa a perseguição. Nesse contexto já está agora a morte de Estevão. A igreja começa a ser dispersa. Os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas a igreja começa a ser dispersa. Nesse caso, Filipe vai para Samaria, ele começa a pregar em Samaria. Os samaritanos começam a se converter. Milagres extraordinários estão acontecendo em Samaria. Por causa dos milagres extraordinários que estão acontecendo em Samaria, muitos estão se convertendo. Inclusive, um certo mágico por nome de Simão se converte. Por causa desse grande avivamento espiritual na cidade de Samaria, 2 dos apóstolos estão sendo enviados para lá. Ao serem enviados para lá, Pedro é enviado para lá, começa a sua pregação. João está sendo enviado para lá, começa a sua pregação. Eles começam a orar pelas pessoas, e no momento em que eles impõem as mãos, algo de sobrenatural acontece ali. A Bíblia diz que eles recebem o Espírito Santo. Ok, daqui a pouco eu quero ler o texto, mas eu só estou dizendo assim, abrindo o cenário para que os irmãos possam se situar, porque eu sei que os irmãos conhecem o texto, mas só para se situar. À medida em que os apóstolos impõem as mãos, o texto diz que esse Simão, ex-mágico, que se converte, ele vê que, na medida em que os apóstolos impõem as mãos, o Espírito Santo desce sobre essas pessoas, a ponto dele querer comprar esse poder. Ele oferece dinheiro para os apóstolos para dizer assim, dai-me também deste poder, para que aqueles que eu colocar as mãos possam receber o poder também. Bom, ele está vendo alguma coisa ali. Ele está vendo. Alguma coisa está acontecendo, né? Para ele querer oferecer dinheiro. Para ele oferecer dinheiro, alguma coisa está acontecendo. Chamou a atenção dele. Né? Chamou a atenção dele. Então, o texto não é explícito em falar, mas está dizendo que ele está vendo alguma coisa ali. Dito isso, relembrando com os irmãos esse cenário, veja lá o que diz Atos 8, 17 e 18. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então, como nós explicamos, o evangelho havia chegado em Samaria, onde foi pregado e aceito, até por Simão, um mágico. O dom do Espírito Santo é concedido pela imposição das mãos de Pedro e João. E Simão, o mágico, lhe oferece para os dois dinheiro para que os apóstolos, para ter o poder de conceder esse dom também para os homens. Apesar do texto não fazer menção explícita às línguas estranhas, nenhum estudante sério da Sagrada Escritura questionará que algo visível aconteceu, algo tão incomum que impressionou até Simão, o ex-mágico. Não é errado presumir que ele ouviu esses irmãos, quando Pedro e João colocavam a mão, não é errado presumir que ele começou a ouvir esses irmãos falarem em línguas e quis comprar essa evidência também com dinheiro da mão dos apóstolos. Ok. Sigamos agora para o terceiro caso, que está lá em Atos 10. É aquela questão da visão do lençol, né? Pedro está em Jope, Cornélio está em Cesareia, esse aqui está orando a Deus, Pedro em Jope também está em oração, esse está fazendo suas esmolas, tem uma vida piedosa, enfim. O contexto, tem outro contexto lindo, maravilhoso, que o anjo aparece aqui e o anjo aparece lá. Até que Pedro, orientado por Deus, ele sai de Jope e vai até Cesareia, onde está Cornélio com a sua casa, reunido esperando Pedro. Pedro chega, depois com uma comitiva de judeus, vindo de Jope, entra na casa e vai pregar o evangelho, vai explicar a salvação que é em Jesus Cristo. Esse é o contexto. Quando ele prega o evangelho, depois de pregar o evangelho, a casa de Cornélio ouve o evangelho, aceita o evangelho, e ali
ele é batizado no Espírito Santo, e o texto fala que eles são, que ali, eles são batizados no Espírito Santo, e que eles falam em línguas ali, é uma manifestação ali. Então eu gostaria de ler com os irmãos esse texto de Atos, só o finalzinho ali, só para a gente entender, né? Atos 10, os versículos 44 ao 46. Na casa de Cornélio, onde o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, é a primeira vez que o texto fala os gentios recebendo o dom do Espírito Santo e falando em línguas estranhas. O texto diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro desde Jope, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então nós temos essa primeira referência de que essa caravana que acompanha o Pedro desde Jope, os ouviram falar em línguas estranhas aqui, os ouviram falar línguas. Mais tarde, agora, isso está registrado em Atos 10. Um pouquinho mais tarde aqui, no capítulo 11, Pedro vai dizer o que aconteceu ali na casa de Cornélio. E quando Pedro, narrando no capítulo 11, o que aconteceu no capítulo 10, quando ele faz o relatório do que está acontecendo ali, do que havia acontecido na casa de Cornélio, ele diz assim, ó, é o apóstolo Pedro narrando o que aconteceu lá na casa de Cornélio. Ele diz assim, ó, Atos 10, Atos 11, os versículos 15 e 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor que disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Veja que o apóstolo Pedro está dizendo que quando aquela experiência aconteceu na casa de Cornélio, e que ele viu aquilo que aconteceu na casa de Cornélio, Pedro se lembrou que o Senhor disse que João havia batizado com água, mas que ele batizaria com o Espírito Santo. Então o próprio apóstolo Pedro, ele está linkando o falar em línguas na casa de Cornélio como sendo o batismo no Espírito Santo que o Senhor havia dito que faria. Não tem texto, existem os textos claros, esse é um dos textos mais claros de que, de fato, o falar em línguas estranhas é o batismo no Espírito Santo prometido pelo Pai e cumprido pelo Filho. E, finalmente, o último caso que eu gostaria de citar é o de Atos 19, né? O apóstolo Paulo encontra um pequeno grupo de discípulos que havia sido batizado por João, me permita ler ainda, Atos 19, os versículos de 1 ao 6, que diz assim: E sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele há de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Todavia, a Bíblia diz que pela imposição aqui das mãos dos apóstolos, este grupo recebeu o Espírito Santo e começou a falar em línguas. O versículo 6, aqui de Atos 19, é muito claro. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. De acordo com os estudiosos, este acontecimento aqui se encontra registrado mais ou menos 20 anos depois da experiência de Pentecostes. 2 décadas depois, 20 anos depois. As línguas continuam acontecendo na experiência diária da igreja. Diária da igreja, pastor Eliot. Olha que experiência linda que
Que experiência fantástica, que acontecimento maravilhoso. Ó, tá ali, ó. Entender que foi um caso único, isolado, não é verdade. A gente vê que ali aconteceu, na casa de Cornélio aconteceu, 20 anos depois está ali, os irmãos de Éfeso, 20 anos depois, ali, ó, a sequência. Por isso que Pedro disse, isso aqui diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe. E a tantos quantos eu chamar. Né? Todos quantos o Senhor chamar. Jesus ainda continuava batizando no Espírito Santo, da mesma forma como fez lá em Pentecostes, como ainda faz hoje, como disse muito bem agora o pastor Valdecir. Bom, com base nesses exemplos, podemos afirmar que o falar em línguas estranhas é a evidência do batismo no Espírito Santo, que é uma evidência inédita, lá no dia de Pentecostes, que acompanhou a história da igreja primitiva, acompanhou a história da igreja no decorrer dos séculos, presente ainda hoje, e que acompanhará a igreja de Cristo até o dia que ele voltar. Legal. Muito bom, muito bom.